Sujeito e predicado. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Sujeito é o termo de que se declara alguma coisa. Predicado é aquilo que se declara do sujeito. Não há oração sem predicado. Todavia, existem orações sem sujeito estruturadas só com predicados. Exemplo: choveu muito essa semana. Oração sem sujeito. Tipos de sujeito. Tipo: simples. Regra: uma palavra, um núcleo. Exemplo: a linda mulher chegou cedo. A linda mulher, um sujeito, sujeito simples. Tipo: composto. Regra: duas palavras, dois núcleos. Exemplo: o menino e a menina chegaram. O menino e a menina, dois sujeitos, sujeito composto. Tipo: oculto, elíptico ou desinencial. Regra: eu, tu, ele, nós, vós. Escondido no verbo. Chegamos cedo à festa. Quem chegou cedo à festa? Nós, sujeito oculto. Cheguei cedo à festa. Quem chegou cedo à festa? Eu, sujeito oculto, eu. Tipo: indeterminado. Regra: quando não se pode ou não quer identificar o agente da ação. Exemplo: chegaram cedo à festa. Chegaram cedo à festa. Não está determinando o sujeito dentro dessa oração. Tipo: oração sem sujeito. Regra: fenômeno da natureza. Exemplo: choveu muito. Verbo haver, no sentido de existir, também dentro de uma oração, ele vai ser uma oração sem sujeito. O verbo fazer, tempo decorrido, também vai ser uma oração sem sujeito. Sujeito. Termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Exemplo: as praias estão cada vez mais poluídas. As praias, sujeito. Predicado. Termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. O predicado, ele inicia com o verbo. Exemplo: as praias estão cada vez mais poluídas. Estão cada vez mais poluídas, predicado. Posição do sujeito na oração. Dependendo da posição de seus termos, a oração pode estar na ordem direta. O sujeito aparece antes do predicado. Por exemplo: as crianças brincavam despreocupadas. As crianças, sujeito, brincavam despreocupadas, predicado. Na ordem inversa, o sujeito aparece no meio do predicado. Por exemplo: despreocupadas, vírgula, as crianças, vírgula, brincavam. Despreocupadas, predicado. As crianças, sujeito, brincavam, predicado. O sujeito aparece depois do predicado. Exemplo: brincavam despreocupadas as crianças. Brincavam despreocupadas, predicado. As crianças, sujeito. Observação. Concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito em número, singular e plural. As pessoas do discurso, singular eu, tu, ele, ela. E plural, nós, vós, eles, elas. Para isso, há duas possibilidades. Sujeito simples. O verbo fica no singular quando se refere a um substantivo coletivo. Exemplo: o cardume movimenta-se pela costa. Verbo no singular. Substantivo, coletivo, singular, terceira pessoa. Forma verbal no singular, terceira pessoa. O verbo fica no plural quando faz referência a nomes usados apenas no plural e precedidos de artigos. A, as, o, os, uns, uma, umas. Mas, se o nome não vier precedido de artigo, o verbo fica no singular. Os Estados Unidos formam parte da América do Norte. Os Estados Unidos, sujeito, formam, forma verbal no plural, terceira pessoa no plural. Minas Gerais fabrica o melhor pão de queijo do país. Minas Gerais, sujeito, fabrica, forma verbal no singular, terceira pessoa. Sujeito composto. Quando o verbo faz referência a um sujeito composto, há duas situações de concordância verbal. O verbo fica no plural quando se refere a um sujeito composto. As meninas e os meninos do coral cantaram muito bem. Sujeito composto. As meninas e os meninos do coral cantaram, forma verbal no plural, terceira pessoa. Quando o verbo estiver antes do sujeito, ele pode concordar com o núcleo do sujeito mais próximo ou com todos os sujeitos.
Liam, mãe e filha, antes de dormir. Forma verbal no plural, liam, terceira pessoa. Mãe e filha, sujeito composto. Lia, mãe e filha, antes de dormir. Forma verbal no singular, lia, terceira pessoa. Mãe e filha, sujeito composto.